É isso aí, galera, mais um vídeo exclusivo do Coffee Arena, da comunidade oficial do jogo no Brasil. E sem enrolação, nesse vídeo aqui vamos estar falando aí de todos os personagens já confirmados aí para a estreia do jogo. E também dos chefes, sim, já temos spoiler dos chefes. Fora aqui, aproveite aí, já que de cara aí, entre na descrição aí, vai ter o grupo, o verdadeiro, do Coffee Arena Brasil. Onde todos os membros lá entraram por causa do Coffee Arena Brasil. E vamos lá. Matéria da Full Games, top tiers aí de informações de jogos aí japoneses. Eu tava praticamente de olho aí da matéria que eles iriam fazer sobre o Coffee Arena, pois eles têm muitos spoilers. E vamos acompanhar juntos aqui com vocês. A maioria dessas informações eu vou pular porque já foram apresentadas, fora que eu vou estar trazendo mais com mais calma aí. Mas as informações que já foram apresentadas lá na live, no vídeo anterior, que a tradução estava 100% precisa, mas agora, como já trouxe já vi mais informações, vou trazer mais detalhes para vocês. Mas nosso foco, aqui como vocês podem ver aqui, a lobby do jogo. Vou até aqui, ó, maximizar aqui. Experiência, como é que vai ser? Aí o AP, que não podia faltar. O ouro, né? Sempre o ouro. Aí vamos aqui. Esse item aqui, com certeza do gacha. É o item do gacha aqui. Vai ser diamante aqui no caso, né? Mas enfim. E aqui é o sinal, como vocês podem ver. Aqui é a caixa de correio. E aqui é aquela cuba aí de... No caso de opções. Aí eu vou botar aqui do outro lado. A formação do jogador, o Google Play, etc. Aqui, como vocês podem ver, aleatoriamente agora, por enquanto, é o único modo do jogo, que deve ser o PVP. E, ao contrário do Coffee Star, o símbolo de ocultar conteúdo já está habilitado. E mesmo assim está aparecendo várias informações do lobby. Mas, vamos lá. Dois smartphones de teste foram instalados no stand e foi possível jogar batalhas online. Realmente gostei de jogar contra a equipe do stand de tempo real. Então vou apresentar o conteúdo. Aqui vai... Aqui, ó. Primeiro vamos falar sobre a seleção de personagens. Falando em Coffee, é conhecido como um título que reúne personagens atraentes de todo mundo e luta em torneios. É um título de smartphone que só existe personagens famosos. Como eu verifiquei os personagens jogáveis, fiquei surpreso que a presença de Orochi, Gantz e Rugal. Aqui a seleção de personagens, não apenas de personagens principais como Kyo e Yori, mas também os personagens chefes da série, como parece que 37 personagens serão implementados logo no início do jogo. E se for assim, parece que quase todos os personagens participarão da guerra. Mas foi um mini spoiler porque... como já foi apresentado na live, vai ter até o KOF 15 de personagens. Fora que o próprio KOF Star, falta muitos personagens mesmo. Muitos mesmo. Aqui, como vocês podem ver, a tela de seleção do modo PVP. Vai ser um pouco diferente do KOF Star. E aqui já de cara, já deixa claro aqui que... tipos como defesa, ataque e equilíbrio não vai influenciar nada. Também o ranqueamento de custo aqui, como vocês sabem aqui, que esses personagens são prata. Aqui é Fez, não vai ter Fez, não vai ter Signature. Aqui, como vocês podem ver, que não tem nem borda. Aí, versões Orochi, tanto do Yori quanto da Leona já estão confirmadas aqui no jogo. E estranho, né, ele não ter comentado, mas enfim. E vamos lá. Há também o RPG da seleção de personagens extremamente amarga. Além disso, não há necessidade de comprar personagem. E não há necessidade de cobrar por personagens que serão adicionados no futuro. Ou seja, aquele diamantezinho ali vai ser só para comprar cartas, pelo que eu estou entendendo. Mas vamos lá. Durante a batalha,
aqui do stick foi nostálgico no canto inferior esquerdo da tela móvel. Aqui as características base aqui, como vocês podem ver, 100% igual do Coffee Star. Aqui outras características aqui de batalha. E aqui já tem um pequeno spoiler. Orochi. Mas eu vou dar algumas dicas aqui para complementar o vídeo anterior da live em relação a desses personagens. Aí vamos que realmente interessa aqui. Vamos dar uma pulada. Rugal, que não é o Omega Rugal, então pode ficar tranquilo que eles não vão ter muito. Esse aqui que vocês vão ter que ficar atento. Orochi, já confirmado aqui. Fora aqui, que realmente interessa. Orochi vai ser um personagem problemático e também top tier, porque já tá confirmadaço aí que a ult dele vai ser de tela cheia. Fora aqui, eu espero que não tenha a característica mais roubada desde o lançamento dele, que é o dash dele com hiper armadura. Fora que quando ele completava 2 barras, que é até hoje, ele se auto regenera, tornando um dos personagens, um dos iniciais pelo menos no jogo, extremamente suportável, sendo parado somente quando foi a estreia lá do Mukai, que também era outro personagem extremamente suportável, porque a petrificava tanto na ativa quanto na passiva. Aí era extremamente problemático. Mas e aqui ó, as ults como sempre, né? Tela de seleção, etc e tal. Aqui, dia 28 de setembro. Fique ligado no canal, dia 27, a meio-dia, a partir do meio-dia aqui, que vai ter novidades. Vou estar ligado, vou trazer, como sempre, spoilers. Fora aqui, vamos cumprimentar agora mais informações. Como eu disse no vídeo anterior, que apesar de estarmos acompanhando em tempo real praticamente as informações do Conferenda lá no Tokyo Game Show, algumas informações ficaram confusas, principalmente porque meu japonês é peculiar, mas eu disse que em outro momento eu ia trazer informações 100% precisas. Aqui, uma das, entre aspas, fake news que está sendo espalhada é que o pessoal está achando que isso aqui são jogos que vão lançar, mas como o diretor do jogo, sim, o diretor do Coffee Arena, que estava apresentando, deu o currículo dele. Esses 3 jogos são daqui da NetMember New, cujo ele é diretor do jogo. E ele tá aqui, ó. Só que essa imagem aqui tá errada. Aqui era para ser o Coffee Arena. Mas como ainda nem lançou, não tem nem imagens oficiais. Então são esses 3 jogos aqui que são da NetMember New, no qual ele é diretor do jogo. Agora vamos ao que realmente interessa. Mais uma vez, lembrando aqui que vai ter personagens de todas as franquias, até o KOF 15. Aí a gente acabou de ver aí, confirmado 37 personagens, mais 3 bosses. Aqui é aquele modo que eu falei para vocês aí, para ficarem ligados, que é conectado diretamente com torneios. A tela de seleção, como vocês podem ver aqui, de Coffee Star. O que vai ser mais utilizado vai ser isso aqui, 1 contra 1. Aqui já está praticamente confirmando que vai ter clãs, que vai ser cada um com seus personagens. Até 3 já. Até 3, né? Por enquanto, né? Mas enfim. Essa informação que foi o que eu disse no vídeo anterior, que eu ia trazer com mais informações mais precisas aqui. Que tá confirmando aqui, ó. O item do jogo vai ser o controle aqui, ó. Conferenda, você pode comprar um controlador, ou no caso um controle, que é esse item aqui. Quando você joga e vence com o controle, você ganha dinheiro da luta e você pode ser usado para trocar de fichas. Além de ganhar pontos de maestria para subir o nível de personagem. Se você não comprar o controle, você poderá ganhar tokens que ainda poderá ser obtido a pontos de maestria para atualizações, essencialmente para o aspecto do P2E. No título exige que você gaste um pouco de dinheiro antes de começar a ganhar. Aqui está simplificando. Esse é o símbolo universal da NFT, como vocês sabem. Esse é o controle, que no caso aqui, ó,
Controle, aí vocês ganham pontos de maestria, ou as moedas. Independente disso, sem o controle você só ganha ponto de maestria, mas com o controle vocês ganham, além das moedas, ganham ponto de maestria. É aqui o controle, que aí vai servir para você farmar essas moedas durante as batalhas, que aí vocês podem converter para esses tokens e jogar na carteira da NetMable, que aí vocês podem sacar via PayPal. Assim que tiver já mais informações, assim que tiver perto do lançamento, eu vou estar fazendo um tutorial completo de como vocês podem estar utilizando a carteira, criando um PayPal e recebendo aí, que com certeza vai ser em dólar, aí vai voltar para converter em reais também. Vai ter ó, tutorial, mas enfim, vamos lá. Você também pode coletar cartas de lutador, que pode ser usada para ganhar dinheiro, coletando e trocando com outros jogadores. Mas o jogo também oferece uma nova maneira de ganhar dinheiro. Essa característica aqui que eu fico enfatizando todos os títulos aí, e o que tá deixando claríssimo que o KOF Arena é NFT. Que ao contrário do que todos os jogos NFT, onde tem itens exclusivos, onde você pode ter de 1 até uma quantidade limitada, o NFT do KOF Arena são as cartas, só que você pode obter várias cartas de vários personagens diferentes. Só que, como diz aqui, quanto mais cartas no mesmo personagem e quanto mais o personagem da carta for utilizado, ou seja, se a Cecil for todo mundo utilizando kill, quem tiver 4 cartas de kill, todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar, porque assim, ó. E multiplica. Se você tiver as 4 cartas, você vai ganhar relacionada a 4 cartas. Se tiver uma carta, você ganha a quantidade de moedas de utilização de uma carta. Mas se tiver 4, ó, beleza. Espero que excesso seja o que no KOF Star, que é de semana. Mas ao que tudo indica, vai ser de temporadas, ou seja, uma vez por mês. Mas vai ser bom, né? Vai ser bom. Aí, outra fake news que eu vou ter que fazer questão assim de enfatizar. Se você está preocupado com o KOF Star está sendo jogado aqui sobre os ônibus e desligado devido ao KOF Arena, você está aqui, ó. Não me preocuparia tanto porque aqui é um jogo, como eu já falei em 3 vídeos ainda por cima. O contrato do KOF Star, independente do KOF Arena, é até 2024. Eles não simplesmente não podem puxar a tomada do nada, senão. Principalmente porque vocês estão vendo claramente que eles estão ainda trazendo colaborações e colaborações grandes, ainda por cima. Fora que ainda tem, no mínimo, 3 colaborações gigantes para trazer ainda, que via votação. Não, Mortal Kombat não, pelo seguinte, a NetMable, o próprio desenvolvedor Chris Arad já deixou claro que graças à faixa etária do jogo, é impossibilitado de trazer Mortal Kombat, não só por causa do gore, mas por causa da violência. Só por causa da violência já impossibilita, porque o jogo é para todas as idades. Fora que a versão PC tem o foco para ser para todas as idades também. Mas vamos lá. Aqui também fala relacionado a outra coisa aí que o pessoal já tá. O que eu falei sem nenhuma confirmação da NetMable, mas é praticamente confirmado, vou dizer assim, que eu falei que ia ter colaboração, só que não tem local nenhum confirmado. Mas como ele já faz aí com tanto o Natsu Tazai como o próprio KOF Star, tem chance, mas só que bora ver como é que vai ser o desenvolvimento deles, mas ao que tudo indica, o foco deles possa ser de jogos de luta, assim como não digo assim de cara, o Street Fighter 6 e Tekken 8, porque esses jogos vão ser lançados respectivamente na grade lá no final do 2023 e sabe-se lá, vamos estar aguardando. Mas, ao que tudo indica, eles podem estar fazendo novamente colaboração com o WWE, pode estar fazendo uma colaboração com o Samurai Shodown, possa estar fazendo colaboração com o Garou e possa estar trazendo para o KOF Arena. Isso aí tem grande chance, tem possibilidade sim. Agora, Street Fighter 6, Tekken 8, Dragon Ball, esqueça o Mortal, tem chances
do Coffee Star. Coffee Star. E aqui explicado aqui a linha do tempo, que já tá rolando, né? Que aqui é o lançamento de outubro até dezembro. E os torneios. Os torneios. Mais uma vez eu me comprometo a treinar absurdamente para participar. Óbvio, se tiver global, eu vou participar. Agora, se tiver torneios localizados como eles fizeram só na Coreia, né? Até deixar o Japão de fora, aí vai ficar complicado. Vamos ser obrigados a ficar em cima da NetMable para eles abrirem grade. Que eles têm subsidiária até no Brasil. Claro que, como você sabe, tem legenda em português, precisa de ter um escritório no país para fazer isso. E esse é o vídeo aí especialíssimo, com vários spoilers aí do Coffee Arena. Pode estar logo se preparando aí e estarem, né, separando o dinheiro do troco do pão. Sim, aqueles que vocês jogavam nos arcades. Agora finalmente eles vão ser úteis aí, que vocês vão gastar, mas pelo menos vão lucrar em cima. Fora que participe da verdadeira, real comunidade aí do Coffee Arena Brasil, que foi criado e continua sendo só de Coffee Arena, que tem locais aí que já tá... O jogo nem lançou e já tá enganando os jogadores, mas enfim. Lá todos os jogadores querem jogar Coffee Arena, querem trocar informações de Coffee Arena e tá lá falando dos melhores personagens e etc e tal. Fora que eu vou estar lá sempre engajando, como sempre, em todas as comunidades que eu faço parte. E aproveite, link na descrição. E até a próxima, galera. Fui!